Fala, meus queridos. Tudo na paz, tudo certo por aí? Tudo tranquilo? Vamos lá, hoje a nossa aula é sobre balanceamento por oxirredução ou balanceamento redox, ok? Nós temos 4 etapas para seguir e aí nós vamos conseguir balancear a nossa reação, tá? Nós temos que tomar bastante cuidado, precisamos fazer isso com bastante calma, porque é um conteúdo um tanto quanto trabalhoso. Existem vários detalhes, principalmente na etapa de número 3, né, que é a tal da regra do X, que nós precisamos tomar cuidado. Então precisa ser com bastante delicadeza esses exercícios. A primeira etapa que nós teremos aqui é determinar o NOx dos elementos e encontrar quais são os elementos que sofrem variação de NOx. Aquele elemento que oxidou e o elemento que reduziu. Feito isso, nós vamos pegar estes elementos e depois, na segunda etapa, nós vamos calcular a variação do NOx desses que variaram. Como que eu calculo esse delta? O delta ele é calculado através da variação do NOx, do átomo. Isso aqui é colocado em módulo, ok? A variação deu menos 3. Coloque em módulo variação 3. Vezes a maior atomicidade que esse elemento apresenta. Ou na molécula do reagente, ou na molécula do produto. Eu comparo as duas, vejo qual é a maior atomicidade e multiplico pela essa variação do NOx. Está feito o cálculo do delta, tanto para a oxidação quanto para a redução. Terceira etapa, o delta do oxidante vira o coeficiente estequiométrico de quem sofre redução e o delta de quem sofre redução vira o coeficiente estequiométrico do que sofre oxidação. Então nós vamos inverter esses deltas. Delta da redução na frente da oxidação, delta da oxidação na frente da redução. Por que é feito isso? Porque basicamente nós vamos ter um MMC entre o número de elétrons perdidos, que é a oxidação, e o número de elétrons recebidos, que é a redução. Feito isso, a nossa reação já está bem encaminhada para terminar o balanceamento. Ô louco, professor, mas nós só vamos ter mexido em 2 itens. Mesmo assim, esses 2 itens são os principais para que a gente possa dar sequência a este balanceamento. E aí a quarta e última etapa é que com esses coeficientes já estabelecidos, nós vamos terminar esse balanceamento por tentativas. E aí nós seguimos aqui a regra do macho. Para quem não lembra, nós vamos balancear os metais, os ametais, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Exatamente nessa sequência. Feito isso, maravilha! A nossa reação estará balanceada. Ah, professor, eu não posso fazer o balanceamento direto por tentativas? Olha, filho, os coeficientes estequiométricos dos itens envolvidos, reagentes e produtos, geralmente são coeficientes um tanto quanto altos. E outra coisa, existem muitas reações, como é o segundo caso que nós vamos ver aqui, existem muitas reações que apresentam 3, 4 reagentes, 4, 5 produtos, então são reações com muitos membros. Se nós formos fazer isso pela regra do macho, né, pelo balanceamento por tentativas, nós vamos demorar muito para fazer esse balanceamento e corremos o risco até de nem conseguir balancear a reação. Quando eu faço pelo método da oxirredução, eu tenho pelo menos um norte de como vai ser esse balanceamento, porque eu acerto os elétrons envolvidos na reação. Beleza? Eu tenho aqui 3 exemplos para trabalhar com vocês. O primeiro exemplo, ele é bem simples, bem tranquilo. O segundo exemplo, ele já é um pouco mais complexo e tem um cara especial aqui, que é a água oxigenada. E o terceiro exemplo é um balanceamento que, além de ser balanceamento de massas, que é o que a gente chama, também deverá ser feito o balanceamento iônico, né? Eu devo me preocupar também com a carga que eu tenho do lado dos reagentes e a carga que eu tenho do lado dos produtos, tá? Então são 3 exemplos, um com cada sua especificidade, para que a gente
fique completão aqui em relação à oxirredução. Vamos começar pelo mais simples que nós temos. A minha dica para vocês, para que você possa evitar trabalho e possa ganhar tempo durante a resolução dos exercícios, é a primeira coisa, procurar se existe uma substância simples. Por quê? Porque se houver uma substância simples, significa dizer que obrigatoriamente ou ela vai reduzir ou ela vai oxidar. Ou, se essa substância simples está no produto, ela reduziu ou oxidou. Então a primeira coisa é encontrar a substância simples. Aqui eu tenho o cobre como sendo esta substância simples. Então eu já pego o cobre também do lado direito e faço a conexão entre eles. Ó. Tá aqui. O que nós temos é o seguinte. Cobre vai sofrer uma variação, não sei qual é essa variação, porém nós vamos descobrir. Tá? Em relação ao outro elemento, aqui neste exemplo não tem muita alternativa não. Nesse exemplo nós vamos ter que procurar esse elemento. Por quê? Porque não existe mais nenhuma substância simples. Porém, a dica que eu dou para vocês aqui, para evitar tanto problema, para evitar tanto trabalho desnecessário, é já descartar alguns elementos que geralmente são fixos, como é o caso do hidrogênio e do oxigênio. Ah, mas você falou que em alguns casos especiais o hidrogênio pode mudar. Em alguns casos especiais o oxigênio também pode mudar. Verdade. Só que são casos especiais, são exceções que nós temos. Verifique se você tem essas exceções. Caso contrário, você já vai descartá-los, ok? No caso do hidrogênio, ele deve estar ligado a um metal. Ele e o metal. Não é isso aqui, não é isso aqui. Então o hidrogênio está fora. Vamos verificar o oxigênio. O oxigênio precisa estar na forma de um peróxido, como por exemplo a água oxigenada, não é o caso. Ou ele então deve estar ligado ao flúor. E aí ele apresenta NOx, mais 2. É o que acontece aqui? Não, eu não tenho o oxigênio ligado ao flúor em momento algum. O que significa dizer então? Que eu já posso descartar o hidrogênio e eu já posso descartar o oxigênio. Qual que é o outro elemento que sobra aqui para nós? Ah, professor, sobra o nitrogênio. Verdade. Só que eu tenho um pequeno problema. Do lado direito eu tenho 2 nitrogênios. Eu tenho o nitrogênio aqui ligado ao cobre e eu tenho o nitrogênio ligado ao oxigênio. O que eu devo fazer numa situação como essa? Ah, professor, eu não sei o que eu devo fazer. Calma. A minha dica para você é, verifique, o nitrogênio está na forma do que aqui? Ah, ele está na forma de nitrato, professor. Verdade. O nitrogênio está na forma do que aqui? Ah, ele está na forma de nitrato, professor. Verdade. Então significa que essa configuração do nitrogênio está igual a essa. Ou seja, ele não vai ter sofrido variação. Por isso que nós vamos acabar pegando o nitrogênio que está presente. Deixa eu apagar isso aqui. Aí. Vou pegar o nitrogênio que está presente aqui e o nitrogênio que está presente aqui no NO2. Ponto. Ok? E agora, meu querido, o que eu faço? Calculo NOx no início e no fim, ou seja, calculo NOx no reagente e no produto para ambos. Vamos lá. No caso de uma substância simples, quanto vale esse NOx? 0. No caso do cobre, ele tem NOx variável, professor, ele pode ser mais 1 ou mais 2. Verdade. Ele está ligado ao nitrato, tá? Monta a regra do chiqueirinho. CuNO3, 2. O que acontece aqui que eu disse para vocês na outra aula? Que quando a sua incógnita está fora do parênteses, você trata o parênteses como se fosse uma coisa só. Tanto é que eu passei alguns íons compostos para vocês e eu disse que o nitrato vale menos 1. O cobre eu não sei, é X.
Se são 2 nitratos, menos 2. 1 cobre x. Então, x mais menos 2 deve ser igual a 0, porque se não tem nada aqui em cima, a carga vale 0. Logo, x menos 2 é igual a 0, com isso x é igual a mais 2. Então, significa dizer que nesse momento o cobre possui NOx mais 2. O que acontece com ele? Se ele passa de 0 para mais 2, ele sofre um processo chamado de oxidação. Por quê, professor? Porque o NOx dele aumentou. Então ele perdeu elétrons e oxidou. Eu preciso fazer a mesma coisa com o nitrogênio no início e no fim, no reagente e no produto. Nitrogênio no HNO3, eu não sei quanto vale, né? Então eu preciso calcular. HNO3, e aí eu separo. Quanto que vale o hidrogênio? Mais 1, o nitrogênio não sei, o oxigênio é menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6, 1 vez x, x, 1 vez mais 1, mais 1. Então eu tenho que 1 mais x mais menos 6 é igual a 0, ou seja, 1 mais x menos 6 vale 0. Logo, x é igual a 6 menos 1. Com isso, o x vale mais 5. Esse é o NOx do nitrogênio nos reagentes. E agora eu calculo o NOx do nitrogênio nos produtos. NO2 monto e calculo o NOx dele. Vamos lá. O nitrogênio eu não sei, o oxigênio é menos 2. Como são dois oxigênios? Menos 4, 1 nitrogênio, x. X mais menos 4 é igual a 0. X menos 4 é igual a 0, logo x vale mais 4. Então, o que aconteceu com o nitrogênio? O NOx dele diminuiu de mais 5 para mais 4. Então, ele sofre um processo chamado de redução. Pronto. O que nós devemos fazer agora? Eu não me lembro, professor. Aqui está. Ó. Determinamos o NOx dos elementos e suas variações. E agora eu preciso calcular o delta para cada um deles. Vamos lá, vamos calcular estes deltas. Um delta para a redução e o outro para a oxidação. Aqui. Delta para a redução. Como é que fica? Variação do NOx de 5 para 4. A variação foi 1 vezes a maior atomicidade. O que é a atomicidade? São esses números pequenininhos que nós temos aqui. Ó, tá? Essas são as atomicidades. Nesse caso, eu vou analisar a atomicidade para o nitrogênio e vou analisar a atomicidade para esse nitrogênio. Por quê? Porque são os átomos envolvidos. Se não tem nada aqui embaixo, qual é a atomicidade? 1. Se não tem nada aqui embaixo, qual é a atomicidade? 1. Então, o maior valor é 1. Logo, esse delta corresponde a 1. Delta da oxidação de 0 para mais 2. Essa variação é 2. Atomicidade. Se não tem nada debaixo do cobre é 1. Se não tem nada debaixo do cobre é 1. Então, a maior atomicidade será 1. Beleza? Logo, esse delta vale 2. Um detalhe, tá, que é necessário que vocês saibam, que não está aqui, mas é importantíssimo, é que você sempre deve tentar simplificar estes deltas, se possível. Por quê? Para que a gente fique com os menores coeficientes inteiros. O meu delta era 6 e o outro era 2, por exemplo. Eu não simplifiquei. A reação vai estar balanceada? Sim, ela estará. Só que ela não estará balanceada com os menores números inteiros. Se você não simplificar esses deltas, você vai perceber que ao final você poderia ter dividido todo mundo por 2, por exemplo. Então, se eu tinha um delta 6 e o outro 2, eu já poderia simplificar, fico com 3 e com 1. Aí sim, se eu balancear com esses números, eu já saio nos menores coeficientes inteiros.
Porém, nem sempre será possível simplificar. Esse é um caso onde não é possível. 2 e 1 não tem como simplificar mais do que isso. O que eu devo fazer agora? Eu vou inverter os deltas como coeficiente estequiométrico, ok? Vou começar pelo delta da oxidação. O que eu faço? Eu coloco ele na frente de quem sofre redução. Ou eu coloco na frente do HNO3, ou eu coloco na frente do NO2. Como que eu sei se é na esquerda ou se é na direita? Existem alguns detalhes que nós devemos saber. Quais são esses detalhes? Aqui, ó. Aqui. Existe uma ordem de preferência, tá? Qual é a primeira coisa que você precisa analisar? É qual dos dois lados, reagente ou produto, apresenta a maior atomicidade para aquele elemento. Então, aqui. Ou eu coloco na frente do HNO3 ou na frente do NO2. Quem tem a maior atomicidade? O nitrogênio da esquerda, que é 1, ou o nitrogênio da direita, que também é 1? Ah, professor, deu empate. Se deu empate, eu ainda não consegui decidir se é na esquerda ou se é na direita. Ah, e se a atomicidade fosse 2 e 1? Colocaria o coeficiente na frente de quem tem a atomicidade 2, ok? Como deu empate, eu vou tentar mais uma coisa. Qual é? Substância composta. Ou seja, eu coloco o meu coeficiente estequiométrico na frente da substância composta. HNO3. Deixa eu só me localizar aqui. HNO3 é uma substância composta? Sim. Formada por 2 ou mais elementos. NO2 é uma substância composta? Sim. Formada por 2 ou mais elementos. Então, continua dando empate. E aí eu vou para a terceira e última tentativa, que é o número de substâncias com o elemento. Como assim, professor? Eu vou analisar do lado esquerdo. Quantas substâncias tem o nitrogênio? Ah, só tem uma, só o HNO3. Ok. Quantas substâncias tem o nitrogênio do lado direito? 2. O NO2 e o nitrato de cobre. Então, significa dizer que o lado direito ganhou nesse desempate. Existem mais substâncias com nitrogênio na direita do que na esquerda. Então, esse 2 da oxidação vai na frente do NO2. E agora? Agora eu pego o delta da redução e coloco na frente de quem sofre oxidação. Ou vai na frente do cobre, ou vai na frente do nitrato de cobre. Qual é a primeira coisa? Atomicidade. Qual é a atomicidade do cobre aqui? 1. Qual é a atomicidade do cobre aqui? 1. Tivemos o empate. Ah, e agora? Agora você vai analisar quem é a substância composta. Isso aqui tem apenas o cobre. É uma substância simples. Isso é uma substância composta. Tenho um ganhador. Agora é o lado direito. Tá aqui. E agora? Agora eu terminei a terceira etapa e eu vou para a quarta etapa, que é, com esses coeficientes, eu termino o balanceamento por tentativas. Vamos lá. Como? Utilizando a regra do macho. Então eu vou começar balanceando o metal, depois o ametal, aí carbono, hidrogênio e oxigênio. Metal, cobre. Quantos cobres eu tenho na direita? Ah, só tem um, professor. Ok. Quantos cobres eu tenho na esquerda? Ah, eu só tenho um. Ah, então não precisa colocar nada. Não precisa, mas eu gostaria que você colocasse. Por quê? Eu já te explico. Feito o balanceamento do metal, vou para o ametal, que é o nitrogênio. Quantos nitrogênios eu tenho do lado esquerdo e quantos nitrogênios eu tenho do lado direito? Do lado esquerdo eu tenho 1, do lado direito eu tenho 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. 2 com 2, 4. Então, do lado esquerdo, eu também preciso ter 4. Eu só tenho 1 aqui. O que eu faço? Multiplico por 4. Pronto. Está balanceado o nitrogênio. Carbono. Existe carbono aqui? Não. Hidrogênio. Preciso balancear. Quantos hidrogênios eu tenho do lado esquerdo? 4 vezes 1, 4. Quantos eu tenho do lado direito? 2.
Quantas vezes 2 que vai dar 4? Ah, 2. Isso. Então, coloco o 2 na frente. 2 vezes 2, 4. Está balanceado o hidrogênio. Nesse momento, não falta ninguém para acertar, mas você precisa verificar o oxigênio. Geralmente, o oxigênio se acerta sozinho, com exceção de casos onde nós temos o O2 presente aí na estrutura. Como esse não é o caso, você vai perceber que ele já está correto. Tá? Vamos verificar? 4 vezes 3, 12. Então, do lado direito, eu preciso ter 12. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Com mais 6, 8. 2 vezes 2, 4. Com mais 8, 12. Está balanceada a reação. Aqui está. Tá? Esse é o primeiro exemplo que nós temos. Um outro detalhe. Se ele perguntar para você na prova qual é o número de elétrons envolvidos nesse processo, o que você faz? Multiplique o valor dos deltas. 2 vezes 1, 2. Então eu tenho 2 elétrons envolvidos no processo. Muita gente conta errado na hora da prova. Muita gente dobra esse valor. Fala que na verdade são 4. Por quê? Porque nós tivemos 2 perdidos e 2 recebidos. Então são 4. Não. Os 2 elétrons que são perdidos são os mesmos 2 elétrons recebidos. Então, para evitar problemas, eu sempre peço para vocês. Ele perguntou qual o número de elétrons envolvidos? Multiplique os deltas, que você sai nisso direto. Ok? Justificando por que eu pedi para colocar o número 1 aqui na frente. Porque a maioria dos exercícios que pedem esse tipo de balanceamento, eles vão perguntar para vocês qual é a soma dos menores coeficientes inteiros. Se é um coeficiente inteiro, não posso ter fração. Se são os menores, eu preciso que esteja na menor proporção possível. Por isso que eu disse que se for possível simplificar os deltas, você deve fazer isso. E agora, para justificar o número 1, ele pede a soma. Tem muita gente que não se atenta, que se não tem nada, é número 1. E aí na pressa, na hora da prova, soma 4 com 2, 6, com 2, 8. Ei, a soma é 8. Errado, errado. Se não tem nada na frente, é 1. Se não tem nada na frente, é 1. Então, qual é a soma dos coeficientes estequiométricos? 1 mais 4, 5. Com mais 1, 6. Com 2, 8. Com mais 2, 10. Então, a soma dos menores coeficientes inteiros é igual a 10. Ponto. Tá aí. Ok? Por isso que eu quero que você coloque esse número 1 na frente. Próximo exemplo. O próximo exemplo tem um pouquinho mais de dificuldade, porque nós temos aqui a água oxigenada. Ah, qual é o problema, professor? Que a água oxigenada, ela vai ser uma exceção em relação ao NOx. E aí, a água oxigenada ela pode sofrer tanto um processo de redução quanto um processo de oxidação. Eu nem vou me preocupar com o balanceamento aqui, tá? Ó, é isso que eu tenho. E isso aqui. Se você pegar o NOx do oxigênio na água oxigenada, que é um peróxido, ele vale menos 1. Se você pegar o NOx do oxigênio na substância simples, ele vale 0. Se você pegar o NOx do oxigênio fora das exceções, ele é menos 2. Então, se você observar aqui embaixo, o que aconteceu? Uma oxidação. E se você observar o que aconteceu aqui em cima? Uma redução. Ah, então a água oxigenada está sofrendo os dois processos. Sim. Em alguns exercícios, ele vai colocar uma reação que ou só tem água ou só tem O2. E aí fica mais fácil você ligar o oxigênio da água oxigenada ao O2 ou à água. Mas nesse exemplo aqui, nós temos os dois, tanto a água quanto o oxigênio. Se você parar para analisar, teoricamente só a água oxigenada teria sofrido os dois processos. Porém, nós falamos que a água oxigenada ela vai se comportar como um coringa. Por quê, professor? Porque ela vai sofrer o que sobra para ela sofrer. Como assim? Se ela estiver acompanhada de algum átomo que sofre redução, a água oxigenada vai sofrer oxidação.
Se ela estiver acompanhada de alguém que sofre oxidação, nós colocamos a água oxigenada como sofrendo redução. Então ela sempre será o nosso coringa. Por isso que quando tiver a água oxigenada, saiba que ela vai variar, porém eu preciso determinar primeiro o outro elemento, se ele oxida ou se ele reduz. Nesse caso, eu já dou uma dica para vocês. Sempre que aparecer o manganês, dê uma boa olhada nele. Por quê? Porque ele apresenta uma variação de inox muito grande. Então significa dizer que ele pode apresentar várias substâncias com inox diferente. E geralmente quando o manganês aparece, ele acaba sofrendo alguma ação como essa. Na verdade, o manganês na forma do KNNO4, que é o permanganato de potássio, ele é um forte agente oxidante, o que significa dizer que ele sofre redução. Tá? Então nós já vamos pegar o manganês direto, porque ele tem essa capacidade de uma grande variação de elétrons. Preciso descobrir o que acontece com ele. Como que eu faço isso? A boa e velha regra do chiqueirinho. Permanganato de potássio, você divide e coloca o valor dos NOx. Potássio, família 1A, mais 1. Manganês eu não conheço, oxigênio menos 2. São 4 oxigênios menos 8, 1 manganês X, 1 potássio mais 1. Então fica 1 mais X mais menos 8 igual a 0. Se não tem nada aqui em cima é 0. Logo, 1 mais x menos 8 é igual a 0. Logo, x é igual a 8 menos 1. Com isso, o x é mais 7. Então, eu sei que o manganês no permanganato de potássio vale mais 7. E agora eu tenho o manganês no sulfato de manganês. O sulfato é um dos íons, compostos que eu pedi para vocês lembrarem. O sulfato sozinho, ele vai se comportar como menos 2. Ah, por que eu não posso separar do enxofre, professor? Porque o enxofre ele só vai ter NOx fixo se ele for o mais eletronegativo da molécula. Por quê? Porque ele é um elemento da família 6A. E eu lembro de ter falado na outra aula para vocês que elementos da família 5, 6 e 7A só terão NOx menos 3, menos 2 e menos 1, respectivamente, se forem os mais eletronegativos. Caso contrário, nós não sabemos quanto ele vale. É o caso aqui. Por isso que nós vamos tratar o sulfato como uma coisa só. Beleza? O manganês eu também não sei, é X. Então, tá lá. X mais menos 2 é igual a 0, porque não tem nada aqui em cima. X menos 2 é 0, logo x vale mais 2. O que aconteceu com esse manganês aqui então? Se ele passa de mais 7 para mais 2, significa dizer que o NOx diminui, ou seja, ele sofre redução. Já tinha atentado vocês a isso, falando que ele é um forte agente oxidante. Se ele é um agente oxidante, é porque ele tem um átomo que sofre redução. Beleza? Bora! E agora? E agora eu pego o oxigênio da água oxigenada. Pego o oxigênio da água oxigenada e ligo ele a quem? Ligo ele ao processo oposto, que é a oxidação. Ou seja, eu ligo ele aqui direto ao oxigênio. Beleza? Opa! E agora, professor? E agora que nós já havíamos citado o NOx dele aqui embaixo, eu vou colocar aqui, oxigênio na água oxigenada é uma exceção menos 1. Oxigênio numa substância simples vale 0. Ponto. E agora, José? E agora é só nós calcularmos os deltas. Vamos calcular estes deltas aí. E aí vamos fazer a regrinha do X, ou seja, a inversão dos deltas. O delta da oxidação na frente de quem sofre redução e o delta da redução na frente de quem sofre oxidação. Delta da redução é igual a variação de 7 para 2, 5. Ah, mas o correto é menos 5. Eu sei, mas lembra que eu pedi para colocar em módulo? Tá? O fato dele ser menos alguma coisa indica que foi o ganho de elétrons. Mas a gente já sabe disso. Por quê? Porque
porque nós já vimos que é uma redução. Então, só se preocupe com o valor em módulo. Vezes a maior atomicidade. Qual que é a maior atomicidade? Se não tem nada embaixo do manganês, é 1. Se não tem nada embaixo do manganês, é 1. Então, a maior atomicidade é 1. Tá aqui. E aí nós temos o delta da oxidação. De menos 1 para 0, variação 1 vezes maior atomicidade. O que eu tenho aqui? 2. O que eu tenho aqui? 2. Ah, elas são iguais. Beleza. Mas qual que é o maior valor? Ah, o maior valor é 2. Então, vezes 2. Pronto. Aí está. E agora? Tento simplificar. É possível simplificar esses dois? Não. 5 e 2 eu não consigo simplificar. Então, eu vou fazer a inversão desses deltas. Beleza? O delta da oxidação na frente de quem sofre redução. Ou vai na frente do permanganato de potássio, ou vai na frente do sulfato de manganês. Primeira coisa que eu analiso, atomicidade. Se não tem nada debaixo do manganês, é 1. Se não tem nada debaixo do manganês, é 1. Houve empate. Próximo quesito que eu vou analisar, substância composta. Isso aqui é uma substância composta e isso também é uma substância composta. Logo, empate. Terceiro e último item, porque se empatar, você escolhe onde você coloca. Número de substâncias com aquele elemento. Quantas substâncias nos reagentes tem manganês? Só essa. Quantas substâncias nos produtos tem manganês? Só essa. Então você coloca na frente de quem você quiser. Por quê? Porque teve empate. Eu, quando dá empate, coloco aqui na frente dos reagentes. Ah, mas eu quero colocar no produto. Não faz diferença, porque nós tivemos empate em todos os quesitos. Agora, delta da redução na frente de quem sofre oxidação. Simbora. Primeira coisa, atomicidade. 2, atomicidade 2, empatou. Segundo item, substância composta. A água oxigenada é uma substância composta? Sim, 2 elementos. O oxigênio é uma substância composta? Não, um elemento só. Portanto, quem que ganha? A água oxigenada, sim. Então eu coloco na frente dela. E agora, termino o balanceamento por tentativas pela regra do macho. Balanceando primeiro o metal, depois ametal, carbono e hidrogênio. Metal. Quem que é metal aqui? Potássio e manganês. Vou balanceá-los primeiro. Quantos potássios eu tenho na esquerda? 2 vezes 1, 2. Quantos potássios eu tenho na direita? 2. Já está certo? Já. Coloca o 1 aqui na frente para a gente saber. Por quê? Lembra que eu falei das somas? É importante, senão você vai acabar esquecendo de somá-lo. Manganês. Quantos manganês eu tenho na esquerda? 2 vezes 1, 2. Quantos eu tenho na direita? Ah, só tenho 1. Então, multiplica por 2. 2 vezes 1, 2. Está balanceado. E agora, carbono, né? Desculpa, carbono não. Ametal. Ametal. Quem que é o ametal aqui, ó? É o enxofre. Quantos enxofres eu tenho na esquerda? 1. Quantos enxofres eu tenho na direita? 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 1, 2. Então, 2 mais 1, 3. São 3 enxofres na direita, na esquerda eu só tenho 1. Então, eu multiplico por 3. 3 vezes 1, 3 está balanceado. Agora sim, carbono não existe. Hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho do lado esquerdo? 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. 6 com 10, 16. Quantos eu devo colocar do lado direito? 16. Só tenho hidrogênio aqui na água. Quantas vezes 2 que vai dar 16? Ah, 8. Isso, 8 vezes 2, 16. Falta acertar o oxigênio. Lembra que eu citei agora há pouco? Eu geralmente só acerto o oxigênio quando ele está na forma de O2, porque senão ele se acerta sozinho. É o que vai acontecer aqui. Quantos oxigênios na esquerda? 2 vezes 4, 8. 5 vezes 2, 10. Com 8, 18. 3 vezes 4, 12. Com 18, 30. Lado direito. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Com mais 4, 12. 8 vezes 1, 8. Com mais 12, 20. Para 30 faltam 10. Quantas vezes 2 que vai dar 10? 5. Então, coloco 5 na frente dele. Está feito o balanceamento desta reação.
muito cobrada em prova, tá? Muitíssimo cobrada em prova. Quantos elétrons envolvidos nós temos? 10 elétrons. Por quê? Porque é a multiplicação dos deltas. Olha que belezinha. Tá lá, tá lá. Faltou escrever oxidação aqui. Pronto. Agora sim estou satisfeito. Beleza? Terceiro e último exemplo, galera. Balanceamento com carga agora. Qual é a novidade? A novidade é que além de fazer o balanceamento das massas, nós precisamos fazer o balanceamento das cargas. O que é importante que você saiba é que a carga dos reagentes precisa ser igual à carga dos produtos. Então, por exemplo, balanceei todo mundo na esquerda, deu menos 2. O que eu preciso ter na direita quando eu balancear todo mundo? Menos 2. Ah, balanceei todo mundo na direita, deu mais 5. Então, quanto que vai ter que ser na esquerda? Mais 5. Por quê? Porque se essas cargas não forem iguais, significa dizer que teve elétron que desapareceu, ou teve elétron que brotou. E vocês já viram a lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Olha que lindo. Então significa dizer que eu não posso deixar elétrons desaparecer e nem brotar elétrons de nenhum lugar. Tá bom? Ah, mas como é que eu procedo? Da mesma forma. O que você vai perceber é que quem fica por último? A água e o H+. Ou, dependendo da reação, será a água e o OH-, ok? Mas na maioria dos casos ele utiliza o H+. Eles são deixados por último. Ah, porque você quer? Não, porque de fato vão sobrar apenas esses dois. Vamos lá. Primeiro cara aqui, ó. Quem que eu falei que sempre que tiver você tem que ficar atento? Ah, professor, o manganês. Isso. Tá aqui o manganês. Outra coisa que eu também falei na aula de hoje, que sempre que tiver você deve ficar atento. Ah, substância simples. Isso, olha aqui, ó, que belezinha. Pronto, tá? Hidrogênio. Hidrogênio só vai mudar se ele estiver ligado direto ao metal. Não é o caso. Oxigênio vai mudar na água oxigenada ou ligado ao flúor. Também não é o caso. Então, o restante vai permanecer como é, tá? No caso aqui, ó, vamos começar pelo iodo, que é mais fácil. Isso é uma substância simples, não tem nada aqui em cima, então qual que é o NOx para ela? 0. Isso é um íon, né? Isso é um íon. Quando eu tenho um íon simples, eu digo que o NOx desse átomo é igual à carga dele. Qual que é a carga desse átomo? Menos 1. Então, qual que é o NOx desse iodo? Menos 1. Então, ele foi de menos 1 para 0. Esse NOx aumentou. Então, ele sofreu oxidação. Manganês. Manganês. Aqui é a mesma coisa. Isso é um íon. Significa dizer que a carga é igual ao NOx. Se a carga é mais 2, qual que é o NOx do manganês aqui? Mais 2. E nós acabamos de calcular algo como isso. Ah, mentira, professor, não foi não. Foi o KMNO4. É basicamente a mesma coisa. A diferença é que agora nós não temos o potássio, mas está aqui a carga negativa que ele deixou. Se você fizer o cálculo, vai dar o mesmo valor, que é mais 7. Tá? Manganês eu não sei, oxigênio menos 2. Se são 4 menos 8, manganês é X. X mais menos 8 é igual a... Ah, igual a 0. Mentira. Se tem carga, eu preciso igualar a ela. Então, x menos 8 é igual a menos 1. Logo, x é igual a menos 1 mais 8. Com isso, x vale mais 7. Beleza? Tá lá. O que aconteceu com o manganês? De mais 7 para mais 2, isso diminui, isso reduz. Então, ele sofreu redução. O que eu devo fazer aqui agora, querido? Calcular os deltas. Exato. Então, delta da redução. Quanto que vale? De 7 para 2, 5, vezes a maior atomicidade. Se não tem nada aqui embaixo é 1, se não tem nada aqui embaixo é 1. Então, quanto que dá esse delta? 5. Delta da oxidação. Quanto que vale? De menos 1 para 0.
Qual que é essa variação? 1 vezes maior atomicidade. Se não tem nada aqui é 1. Se tem 2, a maior atomicidade é 2. Olha lá. Consigo simplificar 5 e 2? Não consigo. O que eu faço? O balanceamento. Como? Através da inversão dos deltas como coeficiente estequiométrico. Vamos lá. Esse 5 da redução vai na frente de quem? De quem sofre oxidação. Ou vai na frente do iodeto, ou vai na frente do iodo. Qual que é a primeira coisa? Atomicidade. Se não tem nada aqui, a atomicidade é 1. Se tem 2, a atomicidade é 2. Ganhou. Então ele recebe o 5 aqui na frente. Delta da oxidação, na frente de quem sofre redução. Ou na frente do permanganato, ou na frente do manganês. Primeira coisa, atomicidade. Se não tem nada para o manganês, 1. Se não tem nada para o manganês, 1. Empatou. Substância composta. Isso é uma substância composta? Sim, é um íon composto. Isso é aqui uma substância simples? Isso é um íon simples. Então o composto vence, vem para frente dele. Tá lá. E agora, José, termina o balanceamento por tentativas pela regra do macho. São 2 manganês que eu tenho na esquerda, na direita eu só tenho 1. Multiplica por 2. Iodo, 5 vezes 2, 10. Aqui eu só tenho 1, coloco 10. E agora, olha o que sobrou? H+ e água. O que eu faço? Filho, você tem uma combinação infinita para balancear o H+ e a água. Então eu não posso me basear só nisso. Eu vou ter que me basear em outra coisa. No quê? Nas cargas. Por quê, professor? Dê uma olhada. Do lado direito, só falta mexer na água. Você concorda comigo que se eu colocar 1, ou se eu colocar 1 milhão na frente da água, a carga do lado direito não vai mudar? Por quê? Porque a carga dela é 0. Então eu posso colocar o número que eu quiser aqui na frente, que não vai alterar a carga do lado direito. Eu já sei o resultado da carga do lado direito. Quanto que vale isso? 2 vezes mais 2. Por quê? Porque cada manganês vale mais 2. E eu tenho 2 mais 4. Se não tem nada, 0. Se não tem nada, 0. Qual que é a carga total do lado direito? Mais 4. Então qual vai ter que ser a carga total do lado esquerdo? A carga total do lado esquerdo também vai ter que ser mais 4. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 10 vezes menos 1, menos 10. Mais alguma coisa aqui, x. Então o que eu sei? Que menos 2 mais menos 10 mais x tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a mais 4. Pronto. Você montou uma equaçãozinha para você resolver. Vou até colocá-la aqui. Menos 2, joga sinal, mais com menos. Menos, mais x é igual a 4. Menos 12, mais x é igual a 4. X é igual a 4 mais 12, porque passa para o outro lado com o sinal invertido. X é igual a 16. Então eu preciso de quantas cargas positivas? Eu preciso de 16 cargas positivas para que a soma seja mais 4. Cada hidrogênio é mais 1. Se cada hidrogênio é mais 1 e eu preciso de 16 cargas positivas, quantos hidrogênios serão? 16. E aí eu só preciso acertar quem? O hidrogênio. Quantos hidrogênios são na esquerda? 16. Quantos eu tenho na direita? 2. Então multiplica por 8. 8 vezes 2, 16. Pronto, está balanceado. Vamos confirmar o oxigênio? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. Está balanceado. Está aí. Tá? Então o que surge de novidade é a carga que vai nos auxiliar a fazer o balanceamento da reação ao final. Beleza, queridos? Eu sei que a aula ficou um pouco extensa, mas eu precisava colocar esses 3 exemplos. Cada um tem a sua particularidade muito importante. Beleza? Espero que vocês tenham uma excelente semana, bom descanso para vocês. Não esqueçam, façam vários exemplos deste conteúdo. É importante para você pegar a manha. Um grande abraço. Até!